Pronto, acho que foi. Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, queira me interromper, abra o microfone e me interrompe, porque eu fico só na tela aqui do que eu vou estar escrevendo, e eventualmente eu posso acabar não vendo o chat do Meet. Eu vou fazer um esforço aqui para, entre as questões, eu dar uma olhada no chat, para a gente tentar não deixar passar batido nada. Combinado? Vamos lá. Vamos para a primeira questão, então. Ela diz o seguinte: a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma: 600 BTUs por hora por metro quadrado, considerando-se até 2 pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTUs hora, acrescentar mais 600 BTUs para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. Aí ele diz o seguinte: será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol, de dimensões 4 por 5, em que permaneçam 4 pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. A capacidade mínima em BTU desse aparelho de ar-condicionado deve ser. Beleza. Essa questão ela é bem tranquila, mas é uma questão de interpretação mesmo. Então vamos lá. Para a gente poder resolver ela, a gente vai basicamente fazer somas aqui, algumas operações simples, matemáticas, para chegar na quantidade de BTU necessária para poder esse ar-condicionado refrigerar esse ambiente aqui nessas condições que a questão deu para a gente. Então vamos lá, quais são as condições? Deixa eu anotar aqui para a gente. É sem exposição ao sol, né? As dimensões da sala são de 4 por 5. Então, a gente já pode anotar isso aqui. 4 metros por 5 metros. E o que isso quer dizer? Como é uma sala, né, a gente então desde já pode imaginar que ela seja ali de uma forma retangular. Sendo assim, então, a gente pode desde já calcular a área total desse retângulo. A área total é basicamente base vezes altura, ou seja, a base aqui, hipoteticamente, valendo 4, né, porque, enfim, o maior acaba sendo 5, mas, enfim, só um desenho aqui para a gente entender. Então, é basicamente 4 vezes 5, a base vezes a altura. Nesse caso, a gente multiplica o 4 por 5, que dá 20. Então, são 20 metros quadrados aqui a área desse ambiente total, dessa sala. Vão ter, então, 4 pessoas nesse ambiente. Então, isso aqui também vai ser levado em consideração. E, porque para cada pessoa adicional no ambiente, aqui a questão fala que acrescentam-se 600 BTUs. Então, a gente vai ter que acrescentar aqui mais 2 pessoas. E cada uma delas, no caso, precisa acrescentar 600 BTUs a mais. Então, são 600 mais 600, 1.200. 1.200 BTU hora. E mais 600 BTUs para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. Nesse ambiente aqui, ó, a questão fala que tem um aparelho de televisão em funcionamento. Então, a gente vai ter que acrescentar mais 600 BTUs por causa da televisão. Beleza? Vamos lá. Na primeira condição aqui, ele fala, ó, são 600 BTUs hora por metro quadrado. A gente tem aqui 20, como a gente já calculou antes, tá? Vou fazer a conta já bem rapidinho, para a gente já se adiantar nessa questão. Então, como são 20 metros quadrados, 600 BTUs por metro quadrado, 10 metros quadrados daria 6.000 BTUs. Então, como são 20, dá 12.000, que é o dobro. Até aqui tranquilo. Então, são 12.000 pelo ambiente, que são os 20 vezes aqui os 600. E a gente vai somar isso com os 1.200 BTUs aqui das 2 pessoas a mais no ambiente. E a gente vai somar isso aqui também com os 600 BTUs referente à televisão. Nesse caso, fazendo essa soma, a gente fica com 13.200,
com mais 600, 13.800. Então, são 13.800 BTUs que a gente vai precisar aqui nesse ambiente, nessas condições que a questão deu, que é basicamente aqui a nossa alternativa D, D de dado. Beleza? Até aqui tranquilo? Vocês tiveram alguma dúvida ou dificuldade na compreensão dessa questão? Pressuponho que não. Então, vamos lá. Essa questão bem simples, bem tranquila. Vamos partir aqui para a próxima. Igor, você está por aí? Estou. Se puder, eu não sei se você consegue. Você consegue autorizando o pessoal que vai entrando na sala? Eu acho que não. Isso. Ah, tá bom. Então, eu vou dando aqui um tab e vou... Tem que configurar, eu acho isso. Beleza. Eu acho que alguém... Aqui. O Cauã falou, mas não são 4 pessoas? Sim, são sim. Olha só, Cauã, aqui na questão ele diz o seguinte: são 600 BTUs por metro quadrado, considerando-se até 2 pessoas no ambiente. Nesse caso, 2 pessoas já estavam inclusos nessa conta aqui, ó, dos 1.200. Então, a gente só precisava acrescentar as 2 pessoas a mais, para fechar as 4, que dão aqui os 1.200 BTUs hora a mais. Fez sentido para ti? Show de bola. Vamos lá, então vamos para a próxima. Acredito que, por enquanto, é isso. Enem 2010. A classificação de um país no quadro de medalhas... Deixa eu pegar aqui a canetinha para facilitar. A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata seguido do número de medalhas de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o 16º colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir. E aqui tem aqui o quadro de medalhas da 8ª colocação até a 13ª. E aí vem a questão em si. Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrado no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de 2004? Então, beleza. Vamos então aqui fazer um apanhado das informações que a gente tem da questão. O quadro de medalhas ele é dado ali como prioritariamente quem tem mais medalhas de ouro, medalha de prata, e em seguida vem a de bronze. O Brasil em si teve 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. E a questão pede o seguinte: qual que teria sido a colocação do Brasil caso ele tivesse obtido mais 4 de ouro, mais 4 de ouro, mais 4 de prata e mais 10 de bronze. E vamos fazer então essa conta. É uma questão bem simples, é basicamente somar as medalhas de ouro, as de prata e as de bronze e ver qual que seria a classificação aqui de acordo com a tabelinha. Então, sem muito segredo, vamos lá. Então, ficaria aqui 9 de ouro, 6 de prata e 13 de bronze. Então, com 9 medalhas de ouro, a gente estaria por aqui, ó, em uma dessas colocações. Entre o 12º e o 9º. Aí o critério de desempate seria as medalhas de prata. Então a gente teria aqui 6 medalhas de prata. Com 6 medalhas de prata, a gente passaria aqui, ó, da Hungria, né, e ficaria aqui no lugar da Ucrânia, com 1 medalha de prata a mais, tendo 9 de ouro e 1 de prata a mais. E eu acho que já não passa aqui, porque Cuba já teria aqui, ó, 7 medalhas de prata, então a gente já não conseguiria subir um pouco mais, independente da quantidade de medalhas de bronze.
Então, está aqui basicamente a nossa resposta. A gente ficaria em 12º lugar. Pegaríamos o lugar da Ucrânia de 12º lugar. Alternativa aqui B. Bem tranquila a questão também. Vocês conseguiram pegar a sacada da questão? Basicamente, pegar a quantidade de medalhas, somar com as que ele fala hipoteticamente a mais e jogar aqui na tabelinha para ver em qual classificação ficaria colocado. Tranquila a questão? Foi de boa para vocês acompanharem? Lucas Magno, sim, sim. Railane, tranquilo. Cauã, sim. Vitória, sim. Arthur de Boa. Arthur de Boa. Arthur, você é o carinha que o Ítalo ali em cima tinha comentado? Você é bem querido, hein? Juan, essa é tão fácil que eu iria fazer 3 vezes só por garantia. Não, a gente às vezes pode ficar desconfiado, porque, tipo, uma questão bem tranquila assim, a gente até, não, tá muito fácil, acho que eu errei. Também a gente pode ficar desconfiado mesmo. Mas ela é isso mesmo, é basicamente interpretar mesmo. A gente vê que tem questões que a gente, às vezes, não precisa de um conhecimento matemático tão extenso, é basicamente interpretação. E aí, vamos para a próxima? Enem 2003, os acidentes de trânsito, deixa eu pegar aqui a canetinha. Os acidentes de trânsito, aliás, deixa eu melhorar esse tamanho aqui, ficar mais legível. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Isso aqui é um textão, hein? Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas/litro de álcool no sangue. A tabela a seguir mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. E aqui vem a tabelinha, né? De acordo com a concentração de álcool no sangue, é o efeito. Vamos lá. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Pessoal, antes de eu resolver essa questão, como vocês estavam interagindo aqui no chat, eu queria saber se vocês têm alguma sugestão de como que faz isso aqui. Vocês conseguiram entender a questão? Vocês têm alguma ideia de como fazer para resolver ela? Vocês têm alguma... Como que vocês sugerem que faça aqui a questão? É uma questão bem de boa, imagino que vocês tenham pegado a sacada dela. Estou dando uma olhada aqui no chat, ver se vocês digitam alguma coisa. Acho que soma, o Juan, acho que soma o valor em litro da cerveja, show de bola. E olha na tabela. O Cauã faz 3 vezes 0,3, show de bola. É a mesma coisa do Juan, só que um usou soma, o outro multiplicou, não tem problema. Mas show de bola, é isso aí mesmo. Eu vou basicamente usar a multiplicação, que seria, como ele tomou 3 latas de cerveja, aqui na questão afirma, e cada um são 0,3, então basicamente 3 vezes 0,3. Isso aqui vai dar 0,9. Eu nem armei a continha, bem tranquilo, bem intuitivo da gente ver que já dá 0,9. Seria basicamente isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para... Opa. Caso alguém não tenha visto, 0,3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. A vírgula aqui, ó. Ei, show de bola. E aí a gente só vai comparar aqui na tabela os efeitos que tem. O 0,9, ele já entra aqui nessa faixa, o 0,3 a 1,2. Euforia suave, sociabilidade acentuada e queda da atenção. Só que tem um detalhe aqui interessante, ó. Nessa faixa aqui, o 0,9 ele também entra, como sendo 0,9 a 2,5. E aí esses efeitos também estão inclusos aí para o camarada que tomou 3 latas de cerveja, que são excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. E a gente vai comparar aqui com as alternativas, qual delas que tem essas
esses efeitos aqui pela ingestão do álcool. Vamos ver aqui na alternativa A. Queda da tensão, que tem, né? Tem aqui, ó. Deixa eu sublinhar para facilitar. Queda da tensão, show de bola. De sensibilidade, queda da sensibilidade está aqui. E das reações motoras, que é aqui logo em seguida. Acho que é a alternativa A, então. Basicamente, a gente já matou a questão na primeira alternativa. As seguintes provavelmente já terão aqui informações incorretas, que seriam aparentemente normalidade, que não se encaixa ali na tabelinha, a gente já elimina. Confusão mental, não. Estou me ligando aqui, não. Confusão mental, tá aqui, né? Confusão mental, já não se encaixa. Disfunção digestiva, acho que nem tem na tabela, né? Já descarta. Estupor e risco de parada respiratória, que seria aqui, em 2,7 a 2,4, é a alternativa A mesmo. 9, alternativa A. Mas ele dá vamos ver aqui então. O Juan, mas ele dá um valor para a latinha, Juan, daqui, ó. Uma concentração, uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 de álcool. Show de bola? Esse ali é o valor para uma latinha. Estou pelo celular, vou entrar no PC. Pode entrar, meu querido. Ei, questão bem simples, bem tranquila, né? Basicamente também interpretação, vocês conseguiriam resolver de boa no Enem. Eu já vou passar para a próxima, eu creio que não tenha ficado nenhuma dúvida. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Acho que ninguém se manifestou. Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo. Sim. Então, pode continuar. Show de bola. Vamos lá, Enem 2002. No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos. Sempre esqueço da canetinha. No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Aqui a gente tem a tabelinha, e ele diz o seguinte: considerando que nesse campeonato as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate, 0 pontos em caso de derrota, a equipe em questão, ao final da 10ª partida, terá acumulado um número de pontos igual a. Para quem acompanha o Brasileirão, né, o Campeonato Brasileiro de Futebol, já sabe a sacada aqui da questão. É o mesmo sistema de pontuação que o Brasileirão usa. Na tabelinha, tem aqui a legenda dela, que vai ser muito importante para a gente poder resolver. A marcação aqui em preto são os gols marcados. A marcação aqui mais clarinha, cinza, elas são os gols sofridos. E a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu aumentar esse negócio para a gente visualizar melhor. Opa! A gente tem aqui, por exemplo, ó, esse primeiro dia, ó, 28 de janeiro. Em 28 de janeiro, a equipe marcou 2 gols, que aqui é a marcação preta, e ele sofreu nenhum, que a marcação cinza aqui está no 0. Então, a gente vai basicamente ver a quantidade de vitórias, a quantidade de empates, a quantidade de derrotas, e fazer a soma ali total dos pontos. Então, vamos lá. Deixa eu contar aqui a quantidade de vitórias, empates. Acho que derrota não precisa nem contar, porque não soma ponto, né? Então, não vai ser necessário. Juan, quem não assiste futebol teria demorado mais. Tá vendo aí como os esportes importam? Conhece. Só falta dizer que é santista, viu, Juan? Vamos lá. Vamos ver a quantidade de vitórias, então, aqui do time. Para o time ter ganhado uma partida, ele precisa ter marcado mais gols do que sofrido gols. Concordam comigo? Se a quantidade de gols for igual, então aquilo significa um empate. Se a quantidade de gols sofridos for maior que a quantidade de gols que ele fez, então aquilo é uma derrota. Não soma ponto. Então vamos lá. Nesse primeiro dia aqui, ó, ele fez 2 gols, sofreu nenhum. Então é uma vitória.
aqui ele sofreu mais gols do que fez. Então, aqui ele perdeu esse jogo. Já nesse terceiro dia, eu devia estar marcando, né? Vitória. Isso aqui é derrota. Já nesse aqui, ó, a quantidade de gols está igual com a quantidade de gols sofridos. A quantidade de gols marcados está igual com a dos sofridos. Então, isso aqui é um empate. Aqui, o time sofreu aqui um 5-0, tá? Uma derrota. Também não soma ponto. Nessa aqui, a quantidade de gols marcados está maior que a quantidade de gols sofridos, então é uma vitória. Aqui é a mesma coisa. Aqui é um empate, ó. A quantidade de gols marcados é igual a de sofridos. Vai somar aqui um pontinho. Aqui ele fez mais gols do que sofreu. Saiu aqui de 1-0, é uma vitória. Aqui, ó, 0-0. Apesar de os dois estarem aqui no 0, significa um empate. 0-0, soma pontinho. E aqui ele ganhou de 3-0 desse time, que é uma vitória. E agora é só somar. Vitórias, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é isso. 5 vitórias. Se eu tiver deixado passar alguma batida, vocês falam aí. E empates, 1, 2, 3. Acho que é isso. 3 empates. E cada vitória dá 3 pontos. E cada empate dá 1 ponto. Então, vocês concordam comigo que eu posso multiplicar a quantidade de vitórias pela quantidade de pontos? E isso vai dar o total de pontos que o time fez ali nas vitórias. Então, 3 vezes 5 são 15 pontos. E cada ponto no empate vale 1. Então, são 3 empates. Então, 3 vezes 1, 3. 15 mais 3 são 18 pontos. São aqui a quantidade de pontos que o time somou. Então, está aqui na alternativa C. Questão também ali bem tranquila, mais de interpretação de gráfico e do problema em si, da problemática em si. As derrotas, eles não somam pontos, como ali já afirmado na questão. O Juan é flamenguista. Ô, tristeza. Lucas ali dá 18, show de bola, você já acertou antes. Cauã, no caso, 5 vezes 3, 1 vezes 3, show de bola, isso aí. Lissandro C, também acertou, show de bola. E aí, imagino então que tenha sido bem tranquilo, né? Alguma dúvida aí nessa questão? Posso passar para a próxima? Conseguiram acompanhar? Sim, pode passar, sim, pode. O Igor já coloca aí a frequência. Enem 2012. Igor, se for o caso, posso colocar também, viu? Eu deixei uma ali preparada de canto para caso eu precisasse colocar, não tem problema não. Relaxe. Então tá bom. Deixa eu aumentar isso aqui. Às vezes eu acho que o pessoal do celular não consegue enxergar bem o tamanho disso aqui. Enem 2012. Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial, eu sempre esqueço da canetinha. Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 20 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros, 1,47 m, acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de altura em metros para atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte. E aqui essa figura ela vai basicamente nortear a nossa resolução da questão. A altura máxima ali para um cadeirante é de 1,35 m, e a altura mínima ali, para que ele consiga alcançar, sentado ali na cadeira de uma maneira confortável, é de 40 centímetros. Vamos lá. Uma proposta substitutiva relativa à altura de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial comprador é. E aqui tem as alternativas. Pessoal,
A questão em si já dá aqui essas informações, que vai servir como nosso referencial para a resolução da questão. Então, a altura, tanto dos interruptores de luz quanto das tomadas, a altura, ela precisa estar aqui dentro desse intervalo. Ela não pode ser menor que 40 centímetros, e ela não pode ser maior que 1,35, 1,35 m, senão o cadeirante não vai alcançá-la de uma maneira confortável, de uma maneira acessível para que ele possa fazer ali, o uso daqueles objetos. Então, não pode ser abaixo de 40 centímetros e nem acima de 1,35. É uma questão que a gente nem vai fazer continha. A gente já vai resolver aqui basicamente só com as informações que a imagem em si passa. Não sei se o Cauã falou a respeito disso, da questão, que é de cara, mas é bem de cara mesmo a resolução dela em si. É só a gente comparar aqui as alternativas com as informações aqui da altura e ver qual que se encaixa dentro desse padrão. Então, vamos lá. Alternativa A, 20 centímetros, né, que seria 0,20 metros, e 1,45. Já não dá, porque aqui, ó, o mínimo tem que ser 40, então já não dá certo. Então, se o mínimo tem que ser 40, eu já vou aqui adiantar a questão. A única que se encaixa dentro desse padrão é a alternativa E. Vocês concordam comigo? Todas as demais estão aqui, ó, abaixo de 0,40. Então, é um tipo de questão que você não precisa demandar muito tempo para resolver, porque a alternativa correta é a única que tem ali o mínimo necessário. E o restante aqui, ó, 1,20, que já está dentro desse intervalo e consegue ser ali dentro do que é adequado para um cadeirante. Então, a questão bem de boa, bem tranquila de se resolver. A alternativa correta é a alternativa E. Essa é uma daquelas questões também que você fica olhando e diz, nossa, mas será que está certo mesmo? Será que é só isso? Parece bem besta, né? E, enfim, às vezes no cansaço a gente acaba deixando passar e erra por uma bobagem. Porque realmente acaba sendo um pouco cansativo mesmo a prova em si. Ei, acho que não vou nem perguntar, né? Bem tranquilo, acho que todo mundo pegou essa aqui. Vocês conseguiram pegar as anteriores, então essa aqui foi de menos, foi bem de boa. Então vamos lá. Eu acho que essa aqui é a última que eu separei para a gente resolver. Mas ela vai demandar não muita coisa, mas só um pouquinho mais de tempo em função de continha. Agora eu vou lembrar de botar a canetinha. Desde 2005, o Banco Central não fabrica mais a nota de R$1. E desde então, só produz o dinheiro nesse valor em moedas. Apesar de ser mais caro produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior que a do papel. Fabricar uma moeda de R$1 custa 26 centavos, enquanto uma nota custa 17 centavos. Entretanto, a cédula dura de 8 a 11 meses. Aí a questão em si é o seguinte: com R$1.000 destinados a fabricar moedas, o Banco Central conseguiria fabricar aproximadamente quantas cédulas a mais? Então, ele tem aqui o orçamento de R$1.000. Deixa eu... Cadê? Acho que é esse aqui. Ele tem aqui o orçamento de R$1.000 e ele quer saber quantas moedas ele consegue fazer ali com esse orçamento. Quantas moedas e quantas cédulas. E a gente tem que fazer basicamente o comparativo de quantas notas a mais ele faz do que moedas. Então, é uma questão bem tranquila de se resolver também. Já indo aqui para a parte da continha em si, para a gente descobrir quantas moedas a gente consegue fazer, a gente vai basicamente dividir o orçamento, né, que são os 1.000, pelo valor do custo da moeda. Então, a moeda em si custa 0,26. Então, a gente vai dividir aqui, ó, 1.000 por 0,26. Pessoal, fazer a divisão de um inteiro por decimal, a gente pode transformar aqui esse decimal em um número inteiro para facilitar a nossa conta. Para a gente fazer essa transformação, basta mover a vírgula aqui, ó. Nesse caso, tá, ó. Deixa eu pegar outra cor para facilitar. Basta aqui a vírgula, tá? 0,26. Basta a gente mover ela para a direita 1, 2 vezes. A gente fazer desse movimento, a gente consegue transformar ele em um número inteiro.
Vai deixar de ser um 0,26 e passar a ser um 26. Então, a gente vai ter que multiplicar aqui, ó, tanto em cima como embaixo, por, olha só, são 1 a 2 casas, 2 zeros. A mesma coisa em cima. Você faz embaixo, você faz em cima. Então, a gente multiplicando isso aqui por 100, a vírgula vai se mover 2 vezes para a direita. Então, o 0,26 vai passar a ser 26. E em cima, olha só, 1000 vezes 100. Então, a gente tem aqui, ó, 1000. E são 2 zeros aqui, né? Ó, que a gente está multiplicando, a gente acrescenta eles aqui. Então, vai ficar 100.000. Ficaria um pontinho aqui. Agora, a gente pode fazer essa divisão, sem problema nenhum. Então, ficaria aqui, ó, 100.000 dividido por 26. Agora, a gente consegue fazer essa divisão, inteiro com inteiro. Fica melhor, fica mais fácil da gente prosseguir. Vamos lá. 1 divide para 26, não divide. Então, a gente passa para o próximo. 10 divide para 26, também não divide. Então, a gente passa para o próximo. 100 divide para 26, agora sim, agora divide. Dá certo. 100 dividido para 26, a gente consegue colocar no máximo aqui um 3. Porque se colocar 4 já passa. Então, ficaria aqui. 3 vezes 26 dá 78. Então, 100 menos o 78 dá 22. A gente fica aqui com o resto 22. E aí desce um zero daqui e fica 220. 220 dividido para 26. Isso aqui dá 8. Dá 8. Com 10 dá 260, com 9, 48. Dá 8. 8 vezes 26. Deixa eu fazer aqui a continha no canto, que eu não sei de cabeça, não. 26, 8. Dá... Acho que fica 208. Fica 208. Vocês conseguem me confirmar aí na calculadora, se for o caso? Acho que dá 208. Então, eu já vou prosseguindo aqui. Se não for, aí eu volto. 220 menos 208. Isso aqui fica como resto 12, tá? 220 menos 208, a diferença deles dá 12. E aqui desce um outro zero. Fica 120. 120 para 26, agora dá 4. Dá 4? Dá 4, que dá 104. A gente fica aqui com 104. 120 menos 104, fica aqui com o resto 16. E agora a gente desce aqui o último zero, fica 160. 160 para 26, 5 dá 130, 156. Então dá 6, que vai dar 156. 160 menos 156, a gente fica aqui, a diferença entre eles dá 4. Só que, pessoal, aí aqui tem uma sacada interessante, tá? Na divisão, eu vou parar por aqui a divisão. Por que eu vou parar por aqui? Vai dar aqui 3846. Aí você deve estar pensando também que é a alternativa C, mas vamos com calma. As alternativas, elas só estão em números inteiros, elas não estão considerando os centavos. Então, não vou continuar a divisão, não. Vou chegar só aqui na parte inteira da divisão e vou parar. Mas daria para prosseguir aqui dividindo se a gente for ali para a parte decimal, para contar os centavos. Mas não vai ser necessário, já que as alternativas só estão em números inteiros mesmo. Então, aqui, ó, deu 3846, alternativa C. Mas aí tem uma sacada interessante da questão. No cansaço da prova, tu pode acabar pensando que realmente é isso. Mas o que a questão quer, ó, o Banco Central conseguiria fabricar quantas cédulas a mais? A gente tem que fazer o comparativo das duas. Então, também tem que fazer a quantidade de notas que podem ser feitos ali com R$1.000. Então, a gente vai ter que fazer o mesmo processo. Professor, teve um probleminha ali na chamada, viu? Tá faltando a turma F. E a gente tem que fazer essa divisão também para a quantidade de notas. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1.000 e dividir por 0,17. Fazendo o mesmo processo, multiplicando por 100 em cima, por 100 embaixo, a gente fica aqui com os 100.000 dividido por 17. E a gente faz aqui o mesmo processo.
100 mil dividido por 17, deixa eu afastar isso aqui um pouco para baixo. Acho que eu vou precisar do espaço. 100 mil dividido para 17, isso aqui dá 5. 5 vai caber aqui dentro do 100, que vai dar 85. 100 menos 85, sobra aqui 15. Desce o nosso primeiro zero. 150 dividido para 17. 150 dividido para 17 dá... Acho que dá 8. Deixa eu ver. 170, né? Então, 17 por 8. Vai dar 8. Dá 136. 150 menos 136, nosso resto aqui vai ser 14, tá? E aí desce o nosso segundo zero, fica 140. Opa, esqueci de botar 8 aqui. E dá 8 de novo, né? Porque seria o mais próximo. Dá 136. 140 menos 136. A gente fica aqui com o resto 4. Desce o nosso último zero, fica aqui 40. 40 dividido para 17, dá 2 mesmo. Dá 34. 40 menos 34, a gente fica com o resto 6. E agora que chegaria na parte decimal, a parte dos centavos. Como não vai ser necessário, né, em função do que a gente já discutiu antes, então está aqui o nosso resultado. 5882. E, pessoal, quantas cédulas a gente fabrica a mais com esse orçamento? É só pegar aqui a quantidade de cédulas, que é 5882, e dividir aqui pela quantidade de moedas, que é 3846. Com isso, a gente consegue saber quantas cédulas a mais a gente consegue imprimir. 2 não subtrai 6, pega emprestado aqui, fica 12. 12 menos 6, 6. Aqui agora passa a ser um 7. 7 menos 4, 3. E aqui a gente já mata a questão, acho que dá B. Ó. É a única que tem 36 no final. Mas vamos continuar. 8 menos 8, 0. 5 menos 3, 2. 2036. Alternativa B. É uma questão também que vai mais ali de interpretação e de você fazer as continhas aqui de divisão. Ela em si não é difícil, ela é bem tranquila de se fazer. Vocês tiveram alguma dificuldade para acompanhar essa questão? Algum ponto não ficou tão claro? Ela foi a que a gente demandou mais tempo, mas precisava ali dar um pouco mais de atenção no processo de divisão. Principalmente ali de dividir o inteiro por um decimal. Aliás, o Antônio assinou 2 vezes para prevenir. Assina 2 vezes que garante. Mas aí, pessoal, essa questão aqui, vocês conseguiram acompanhar? Vocês pararam em algum lugar do processo? Algo ficou ali travado? Tranquilo, tudo ok, tranquilo. Dá certo por regra de 3? Deixa eu pensar. Eu acho que não. Eu não tenho certeza, só se eu testar. Mas eu acho que não. Igor, você consegue ver se isso aqui sai por regra de 3? Não sei nem se o Igor tá por aí. Mas eu acho que... Tô sim. Não consigo não, porque eu não tava lendo a questão. Não tem problema, fica tranquilo. Mas eu acho que não sai não, viu, Cauã? Mas eu acho que, na verdade, aí gera uma expressão numérica, né, praticamente. Eu acho que não sai não também. Eu não consegui enxergar saindo por regra de 3. Teria que fazer a continha mesmo de divisão. Juan, ele tem umas sacadas massas, sabe? Pode ser que ele tenha... O Juan que falou, acho que dá. Juan, faz o seguinte, eu vou te passar a questão... eu vou te passar a questão... Eu vou mandar tu me manda um zap ali, eu te passo a questão e tu vê se sai por regra de 3 e tu me manda. Eu, sinceramente, acho que não dá. Mas se você conseguir, show de bola. Eu vou aprender ali contigo. Mas, pessoal, basicamente era isso que
que eu tinha preparado para a gente hoje. Desde já agradeço a vocês pela atenção, pela interação, desejo ali bons estudos, a gente vai prosseguir ali com as aulas síncronas e assíncronas. Sigam ali o Instagram, tá, do projeto, esse aqui, o math_pibid_if Senat, meio complicadinho, mas vai estar gravado ali, a gente deixa ali também no grupo. E o canal no YouTube, que atualmente está como PIBID IPM IPR. Pode ser que passe ali por alguma alteração, mas por enquanto está com esse nome. Combinado? Muito obrigado, tá, pessoal? Desde já, e vou finalizar aqui a gravação. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Muito obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu, Lincoln. Gente, não deixa de participar, certo? Essa questão da nota a gente vai reaver para vocês não ficarem muito sofridos, não ficar nessa pressão toda, não se preocupem. Mas a participação de vocês é importante. Vocês viram aí, fizemos muitas questões. Fizemos não, quem fez foi Lincoln, nem lendo estava. Lincoln fez muitas questões interessantes aí. E isso vai ser legal. A gente vai trazer muitas questões legais para vocês e isso vai deixar vocês preparados para não errar besteira na hora da prova, beleza? Valeu, galera. Show! É nós no YouTube, os Playboy é nós no YouTube, os Playboy na Netflix. Valeu! Link, na hora que você quiser encerrar, fica à vontade.